Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, quinta-feira, 26 de março de 2026. E as redes sociais estão bombando com a confirmação do já esperado. Zé Saqué de Jiquié passa a perna no namoro que ele vinha estabelecendo com o PT e assume a sua origem política. Vale muito aquela frase de que o DNA grita, né? Saqué é aquela encarnação política, né? Do novo, do moderno, travestido de trabalhador. Deu corno, não é? Com muita força. Ele deu um corno, não é? No trio Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo. Sai dessa história com o nome de traidor. E para além de ter que trabalhar contra isso, vai assumir, junto com Grampinho, o palanque de Flávio Bolsonaro. Tá difícil. Tá difícil. Essa estratégia do grupo de Netinho, não é, da direita, é ocupar o interior da Bahia, onde o petismo, principalmente Lula, tem força eleitoral. E aqui eu já solto o meu primeiro veneno. Bem feito para o PT Bahia, não é? Bem feito, fica a lição. Já dizia minha avó, quem com porco anda, farelo come. O PT Bahia, não é? Fez uma escolha consciente de dormir com o inimigo. Ao invés nesses 20 anos, de ocupar os territórios, fortalecer novos nomes e novas lideranças, resolveu dormir com o inimigo. Haja vista, não é? Aqui mesmo a nossa própria Todd City. E aí eu já vou para o veneno 2, não é? Eu não queria estar na pele dos bolsonaristas, dos carlistas e dos grampistas que estão dentro do governo Nelson, a começar por Gilmazinho, quando esses palanques de comícios e de debates acontecerem. O que é que vai ser dessa gente que está no governo Nelson quando vê isso, né? Vai desesperar. Mas isso é um veneno básico para animar a conversa. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre Zé Saqué. Zé Saqué é o resultado de uma Jiquié destruída por sucessivos prefeitos do mesmo grupo. Era essa gente que governava. Um partido ali, um outro nome aqui, era a direita, né? A direita carlista, que inclusive conseguiu a proeza de ser parceira do PT. Então, quando Zé Cocá pega Jequié tá uma desgraça. E ele teve uma certa visão política que é muito peculiar aos patrimonialistas, né? Ele resolveu fazer a verdadeira maquiagem da situação e conseguiu um lugar, né, de visibilidade e de prestígio. Mas Zé Saqué é o famoso blogueirinho de inauguração de praça, né? O eleitor de direita, o eleitor não é conservador, o eleitor que foi formado pela elite branca, pelo conservadorismo, a coisa tradicional, eles gostam desse tipo de maquiagem. Tem um homem branco ali governando que fala o que eu quero ouvir e que faz o que eu quero ver. E assim, não é? A política no interior do país vem se estruturando.
Ele também, como eu já disse, é um verdadeiro representante do conservadorismo, dessa elite branca baiana, e também atrai mais um grupo, que é o grupo dos evangélicos, que fecha, que tem um discurso, não é, de um Cristo meio defeituoso, não é, que está ali baseado na teologia da prosperidade e da ocupação, que atrai essas pessoas que são enganadas pelo uso da fé. Além do que, Zé Cocá tem uma grande característica que é a patrimonialista, né? A gente sabe o que é que isso significa. Não à toa, ele vai enfiando os membros da sua família. É o irmão que é prefeito da cidade, que ele já foi 2 vezes. É aquela coisa do sobrinho. Binho, olha Binho tá aqui colado. Zé Cocá tá inaugurando uma praça, ali tá Binho. Não é Binho, porque eu disse pra Binho. Que já é fazendo marketing, fazendo a propaganda, porque sendo candidato, não é, à cadeira de vice ou não, ele lançaria Binho para ser o prefeito de Jequié. E o povo gosta dessas figuras novas, caquéticas, que representam a mesma coisa, não é? E aqui eu já faço uma provocação a todo eleitorado baiano, principalmente aqui da nossa cidade, né? Por que é que a gente não vai à procura de um novo ciclo? Por que é que a gente não trabalha para fechar o ciclo petista? Já deu o que tinha que dar. Foi bom, tudo bem, passou. Vamos para, de fato, o diferente, não é? Não, mas as pessoas, elas tendem a ficar naquele processo de volta ao carlismo e trazendo de volta grupos e pessoas que a gente trabalhou muito para enterrar. Não é? E aí você pode me fazer a segunda coisa que eu mais ouço aqui. E a gente vai votar em quem se não tem? Ô, meu querido, você trabalhou para isso? Você ocupou os partidos? Você fez militância política? Você faz denúncia aos conchavos, aos partidos de aluguéis e essa estrutura falida que nos deixa debaixo do pé do opressor o tempo todo? Não é? Eu estou aqui trabalhando desde o dia que cheguei para estruturar um núcleo político diferenciado. Mas eu não tenho a ambição de que nesta eleição ou naquela eleição eu tenho que sair candidato ou que eu tenho que ter os nomes para quem eu quero votar. A liderança política a gente constrói. Não é esse binho da vida que nasce do nada, não é nada e que já vira, não é, prefeito da cidade de Jequié. Isso aí é o que a gente tem, o que a gente conhece, isso é o engano, não é? Isso todo mundo sabe onde vai dar. Aqui em Todicide, quem é que representa, não é, este grupo carlista de Zé Saqué, de Caiado? Quem é que vai representar os bolsonaristas, né? O Flávio, se confirmar a candidatura dele, são os Tungacite, né? Os Tungacite, eles são representados no momento por Eli Osvaldo, que é mais do mesmo, que é o atraso promovido pela velha política. É aquele povo que aluga partido, que muda de ideologia conforme a conveniência e que é sustentado por um cartel de gente, não é, envolvido nas coisas mais bizarras do mundo, além de ser um verdadeiro fisiologista. Ele vai carregar os bolsonaristas e inclusive gente com discurso que beira ao fascismo. Com relação ao enfrentamento, e aí, quem é que vai levar para governo de estado? Gente, ainda é muito cedo. Zé Cocá, ele não tem uma visibilidade em todo o estado, né, da Bahia. Zé Cocá, ele é a representação aqui do Jequiriçá, do Médio Rio de Contas, vai Baixo Rio de Contas, mais um outro território, e por aí vai. E a gente precisa aguardar
Lula entrar em ação, que é o verdadeiro cabo eleitoral da coisa. Só aí a gente pode ter uma leitura mais concreta do que vai acontecer. Pelas últimas eleições, não é? A direita nada, 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 nada e morre na praia. Mas a gente não pode confiar nisso o tempo todo, né? Precisa estar atento e alerta. Bem, com relação à força de Todinho, gente, não é? Todinho perde força pelo desgaste. Essa gestão ponto 3 é de Todinho é uma espécie de farofa sem carne. Todinho está desgastado, não é? Ele não convence mais ninguém, mesmo fazendo concurso para alguns cargos aqui em Maracás, né? Algumas categorias de trabalho, mesmo aumentando com atraso o salário dos servidores. Isso não muda muito a realidade local de uma cidade dividida e que está, não é? E que tem uma figura de um prefeito pela terceira vez desgastada. A educação está indo batendo nos barrancos aí. A gente vai ter tempo para falar disso. Então, acredita-se que ele pode fazer Jerônimo ter o mesmo número de votos aqui ou menos, não é? Ou vai ficar no que está ou para menos. Há quem diga que, inclusive, menos porque o grupo de Eli Oswaldo vai fazer um bate-bate desgraçado, uma verdadeira punhetagem para sair gozando nessa transa eleitoral aí. Agora, a figura de Lula, isso não muda muito, né? Lula tem essa capacidade de se manter e a gente sabe aqui que muitos, inclusive, pode votar em ACM Neto e não votar para Flávio Bolsonaro, porque ninguém aguenta, né? E o povo sabe, e o povo tem consciência, em todos esses anos de governo, quem de fato se aproximou das suas necessidades. Discurso, palavra bonita e essa conversa da direita chega. E eu aqui me coloco da seguinte forma: eu acompanho o posicionamento político do meu partido, que é o PSOL. Eu trabalho para um novo ciclo. Eu não trago carne podre de sepulcro caiado, não é? Então, o PSOL, a sua decisão é que apoiará Luiz Inácio Lula da Silva, porque está enfrentando uma situação que é o avanço da direita fascista, mas não fará parte do governo. Prefere ficar com a sua autonomia de crítica, né, de estar lutando por aquilo que é certo. Ora. Então significa que eu aqui não vou ter mais curtida nem do grupo de Nelson e nem do grupo de Leon. Eu vou ficar realmente com quem está mais próximo do que eu penso. E a luta é o novo e o diferente. Não traga de volta defunto morto. E assim a gente anda, né? Vamos que vamos.